esse privilégio de poder estar aqui. É uma honra, é um prazer imenso. Mais uma vez, mais uma oportunidade de poder estar aqui adorando a Jesus, né? E agora mais ainda, com alguns irmãos de casa, né? Minha esposa, a senhora Zezé, meu reverendo, pastor Leonardo, que não mediu esforços para estar juntamente conosco aqui. Irmãos, se precisar de Uber, é só chamar pastor Leonardo. Glória a Jesus. Diaconisa Suzy, que foi também essa ponte, juntamente com sua mãe, para nós estarmos aqui nesta noite. Deus permaneça abençoando a todos e a todas em nome de Jesus. Meus amados, Deus tem uma palavra para nossos corações nesta noite. Abra sua Bíblia, Mateus, capítulo de número 4. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. É santo, Pai. Sabe por que isso, irmãos? Porque ainda é em meio à luta e em meio à tentação que Deus quer que os verdadeiros adoradores se manifestem. Glória a Jesus. Como foi dito aqui, é fácil adorar ao nosso Deus quando as coisas estão indo de maneira que nos agrada. Mas os verdadeiros adoradores se manifestam ainda é no deserto, ainda é na prova, ainda é na dor, ainda é quando a tempestade sopra forte em nosso barco. Deus ainda quer ver os verdadeiros adoradores se manifestando. Glória! Então, se você não tem motivo de dar glória a Deus, se você não deu ainda um glória para o teu Deus, comece a dar um glória para o teu Deus. Aleluia! Se você não ainda teve motivo de dar um aleluia, comece a dar um glória, um aleluia, porque o nosso Deus é bom. Olha você aí, não era para você estar aí, não era para mim estar aqui, não era para nós estarmos aqui nesta noite, mas coisas contrárias, negativas, foi arrancada pela raiz para nós estarmos aqui nesta noite. Então, se é para mandar embora, manda a tristeza embora, manda o desânimo embora, manda a frieza embora, porque Jesus está na casa. E aonde Jesus está, alguma coisa diferente tem que acontecer, né? Porque é a tua palavra que diz. Não é a minha palavra, não é a palavra de homem dessa terra, mas é a palavra que ainda é fiel para cumprir com todo o seu propósito. Amém, irmãos? Aleluia! Eu quero ler apenas uns versículos de número 2, de número 9 e de número 10. E diz a palavra do Senhor: e disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Eita, Jesus. Versículo de número 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Amém, irmãos? Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Farei o possível aqui para ser o mais rápido, mais breve possível aqui. Glória a Jesus. Meus amados, tudo há um propósito. Tudo que acontece há um propósito. E com esta palavra aqui, houve um grande e imenso propósito para que nós pudéssemos estar aqui nesta noite. E se não fosse esse propósito, nenhum de nós estaríamos aqui nesta noite. Porque esse propósito só uma pessoa podia cumprir e ir até o fim nesse propósito, que foi a pessoa bendita de Jesus, né? Porque ninguém mais poderia ir até a cruz do Calvário, derramar o teu sangue,
E sangue esse que a Bíblia diz que era inocente, que era um sangue que não tinha contaminação nenhuma. Era o sangue, e é pelo sangue de Jesus que somos perdoados de todo o nosso pecado, né? Porque a Bíblia também diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nós não tínhamos condição nenhuma de nos aproximarmos, de nos achegarmos ao nosso Deus, mas por intermédio do sangue de Jesus, aonde um dia foi derramado na cruz do Calvário, olha você aqui, tendo o privilégio de poder agradecer a Deus por este fôlego de vida, né? E como disse o salmista, eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor tem me sustentado, né? Então, irmãos, ai de nós se não fosse a bondade do nosso Senhor Jesus. Nós não podíamos de maneira nenhuma se achegarmos em tua presença, para Ele darmos louvores, adoração, para a Ele entregarmos o nosso melhor culto, né? Glória a Jesus. Mas, irmãos, no capítulo 4 de Mateus, nós podemos observar que Jesus, ao sair do Rio Jordão, ao qual foi batizado por João Batista, Jesus, pelo Espírito Santo, a Bíblia diz que ele foi conduzido ao deserto e foi conduzido a um propósito. E o primeiro do propósito foi esse: ser tentado pelo diabo. A Bíblia também diz: sujeitai-vos a Deus. Resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Louvado seja Deus. Então, irmãos, diante desta palavra, diante da liberdade que nós temos, todo ser humano tem a liberdade, mas como crentes no Senhor Jesus, nós temos a liberdade de escolher. Nós temos a liberdade também de decidir se nós queremos fugir do diabo ou se nós queremos sujeitar ao nosso Deus. A escolha é minha, a escolha é tua, a escolha é de cada um de nós. Obrigada, meu Deus. Mas, se eu quero servir a Jesus, se você quer servir a Jesus de verdade, o que nós temos que fazer é sujeitar ao nosso Deus. E sujeitar ao nosso Deus, meu irmão, dói. Sujeitar ao nosso Deus, meu irmão, minha irmã, machuca. Por quê? Porque a Bíblia diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome todo dia a tua cruz e siga-me. Então, servir a Jesus, negar a si mesmo, eu negar a mim mesmo, vai trazer algumas marcas. E a marca é essa: vai doer, vai machucar, vai ferir. Porque coisas que eu quero, coisas que eu gosto, coisas que a minha carne agrada, para que a vontade de Deus seja feita e não a minha, vai machucar a carne, né? Vai ter que sair algumas coisas da nossa vontade, do nosso convívio, do nosso dia a dia, para fazer a vontade do nosso Deus. E não foi diferente com Jesus, porque a Bíblia diz que ele era 100% homem,
mas ele permaneceu também sendo 100% Deus. E como homem ele teve as mesmas fragilidades que nós temos. Mesmos sentimentos, emoções que nós temos, fraquezas que nós temos como homem, mas como Deus permaneceu sendo fiel ao Pai, como Deus permaneceu fiel em seu propósito. E não é diferente comigo e com você. Como ser humano que nós somos, temos falhas, fraquezas, erros e defeitos. Mas um dia nós nos entregamos por inteiro, corpo, alma e espírito, ao Senhor Jesus. E nos entregando ao Senhor Jesus, podemos e temos que dizer, como disse o apóstolo Paulo: já estou crucificado com Cristo. Ele também disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso, irmãos, nós não temos que viver mais para nós mesmos, agradar mais o nosso eu, o nosso ego, a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos prazeres, que são muitos. E o que acontece conosco? Ao nosso derredor, o pecado está aí, ao nosso derredor. Mas ao nosso redor há um anjo poderoso para nos dar o livramento, o escape de tudo aquilo que o diabo ele arquiteta, ele planeja, ele tenta contra a nossa vida. Seja onde estivermos, ele tenta, ele planeja, ele maquina para querer ver o nosso mal, a nossa queda, a nossa ruína, a nossa derrota, o nosso fracasso, a nossa vergonha. Mas há um Deus que vela por nós. Assim como Ele trabalha dia e noite, não dorme, para querer ver a nossa queda, o nosso mal, há um Deus que não dormita, há um Deus que não cochila, há um Deus que não vacila, porque a tua mão, a Bíblia diz que não está encolhida para que não possa salvar, e nem os teus ouvidos agravados ou surdos para que não possa ouvir o que? A nossa oração, o nosso clamor, a nossa petição, a nossa busca, a nossa entrega, a nossa renúncia, a nossa obra. Irmãos, a nossa obra tem peso, a nossa obra tem uma recompensa, e essa recompensa, ainda que não seja aqui na terra, um dia iremos receber a nossa recompensa. Por isso vale a pena permanecer sendo fiel nesse propósito. Vale a pena permanecer fiel. Glória a Jesus. Espírito Santo da verdade. Aleluia, Deus. E nesse capítulo de número 4 que nós lemos, Jesus ele foi tentado 3 vezes. A primeira vez que Jesus foi tentado no versículo de número 3: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. A primeira tentação, né? Se tu és, querendo colocar dúvida na mente do Senhor Jesus, se Ele falou isso para Jesus, imagina para mim e para você, o que é que Ele não faz, irmãos? O que é que Ele não coloca na nossa frente e dizer assim, ó: se tu és filho de Deus, faça isso aqui, não vai dar em nada não. Jesus. Né? E aí muitos se achando tão espiritual, parte para cima, parte para o ataque, né? Achando que tá forte o suficiente para vencer o diabo. Irmãos, se nenhum anjo quis lutar com o diabo, imagina eu e você. Porque nos achamos espiritual de tal maneira
porque Deus nos usa em dons espirituais, ou porque temos sabedoria, porque temos um conhecimento, né? Ou porque sabemos muito na palavra de Gênesis, Apocalipse. Irmãos, o diabo não tem medo destas coisas. Mas há um coração quebrantado, há um coração contrito, que a Bíblia diz que não desprezará o Senhor. Há um coração que quando vê a aparência do mal, ele foge. Ela foge. Há momentos na nossa vida que nós não temos que partir para cima. Há momentos na nossa vida que nós temos que recuar, né? E esses momentos de recuo não é que nós somos covardes, não é que nós somos medrosos, é porque Deus sabe que pode ser a nossa ruína, pode ser o nosso fracasso, pode ser a nossa queda. Obrigada, Deus. Mas se Ele olhar um coração e ver aquele coração igual o coração de Davi, meu irmão, que é um coração que está firmado em Deus, não pelas coisas que tem, não pelas coisas que Deus dá, que Deus oferece, que Deus mostra. É diferente. Aleluia, Deus. E o que Jesus respondeu foi totalmente diferente do que muitos de nós responderiam. Jesus disse o seguinte: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, Jesus. Glória, glória. Aleluia. Glória a Deus. O diabo pode até vir, irmãos, para atacar a igreja de Deus. O diabo pode até vir com ciladas, com armadilha, com planos diabólicos contra a igreja de Deus, contra nossas vidas. Nós não temos que usar a nossa força, e a força do que eu falei, dons espirituais, sabedoria na palavra, conhecimento, porque tudo isso o diabo ele tinha, e ele ainda tem, porque a Bíblia diz que diante do Senhor até o diabo e os demônios temem e tremem. Se eles temem e tremem, o porquê de nós não nos humilharmos aos pés do Senhor Jesus e dizer: Senhor, Tu sabes. Senhor, Tu sabes. Senhor, seja feita a Tua vontade e não a minha. Glória, meu Deus. Porque até Jesus, quando estava lá, com medo, pelo que ele iria passar, o que estava diante, para ele cumprir esse propósito, o próprio Jesus disse que o cálice que estava preparado para ele, que se Deus pudesse passar daquele momento, daquela hora, mas ele disse: todavia não seja feito a minha vontade, mas sim a vontade do Senhor. Por que nós, irmãos, não queremos que seja feita todavia a vontade do Senhor? O porquê de nós, no momento que passamos por algum tipo de situação, o porquê que nós queremos enfrentar com a força do nosso braço,
O porquê que nós, como servos, como crentes fervorosos que nós somos, cheios de dons espirituais, cheios de talentos, o porquê no momento de dor, de aflição, de sofrimento, de decepção, o porquê que nós não enfrentamos pedindo a direção do Senhor, porquê que nós não mencionamos, Senhor, que a tua palavra seja feita, que seja cumprido a tua palavra nesse propósito, não o que eu quero, porque se fosse o meu querer era querer lutar com a força do meu braço. Jesus, é verdade. O meu querer, a minha vontade era lutar com a força dos meus pensamentos, do meu conhecimento, do meu intelecto. Mas que venhamos fazer, irmãos, assim como o Senhor Jesus disse. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Que a nossa sobrevivência aqui na terra Glória a Deus. não é apenas com as coisas dessa terra. Nosso físico é alimentado aqui na terra. Mas se queremos viver uma vida espiritual edificada no Senhor, equilibrada no Senhor, se queremos ser verdadeiramente sermos alimentados por nosso Deus, nós temos que falar o que Jesus disse. Mas de toda a palavra Aleluia. que sai da boca de Deus, Glória, meu Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. assim viverá o homem, alimentado por toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Aleluia. Assim nós vamos nos manter de pé, Aleluia, Jesus. sendo alimentado por toda a palavra que sai da boca de Deus. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia, É Jesus. todo Deus. Tu és fiel, Jesus. Adoramos. Aleluia. Glória, Jesus. Santo, santo. Obrigada, meu Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A segunda tentação. Se tu és o filho de Deus, versículo 6, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ó o diabo usando a palavra, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Olha o diabo fazendo menção da palavra, irmãos. Então, só aí já dá para ver que o diabo conhece e sabe muito mais de Bíblia do que nós, né? Para querermos enfrentar o diabo de qualquer maneira. Porque tem gente que está de qualquer jeito e quer enfrentar o diabo. Tem gente que sabe a tua vida como é que está Meu Deus. e quer encarar o diabo para mostrar para alguém que ele está bem, para mostrar para alguém que ele é o homem de Deus, ela é a mulher de Deus. Mas Deus sabe quem é quem. Deus conhece quem é quem, porque Deus conhece o homem não é somente por fora, mas o nosso Deus conhece o ser humano muito mais e melhor ainda é por dentro. Nós conhecemos um outro pelo que falamos, pelo que vemos, mas o nosso Deus é diferente. Ele sabe quem é você. Aqui e lá fora. Ele sabe quem somos nós. Obrigada, meu Deus. Mas Jesus disse para ele, também fazendo menção da palavra, também está escrito, versículo 7,
não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia, Jesus. E nós sabemos que há situações na nossa vida que nós sabemos que vai ser situação difícil. Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então a palavra de Deus é: não tente. Não tente a Deus. Glória Se a você Deus, sabe, se aleluia. está vendo um buraco ali na frente, se você caminhar reto e achar que vai ultrapassar esse buraco, não tente a Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque a queda é certa. Se nós estamos vendo ali na frente que aquele buraco vai me fazer cair, por que que eu vou caminhar rente a esse buraco? E achar que Deus vai me dar livramento. Se Deus sabe, está me mostrando ali na frente que a queda é certa. Meu Deus. Falando Jesus. Deus, oh, glória. aleluia, Jesus. Então não tente a Deus. Porque nem tudo é o diabo. Eita. Tem gente, irmãos, que acha Meu Deus. ou que quer mostrar para os outros que tudo que aconteceu na sua vida é o diabo. É Jesus. Mas nem tudo é o diabo. Há coisas nas nossas vidas, há lutas nas nossas vidas que nós mesmos pegamos com nossas próprias mãos. E aí queremos colocar alguém para ser um intermediário, né? O seu intermediário. Mas Deus sabe quem é quem, Deus conhece quem é quem. E no momento certo, a justiça de Deus desce. É, Jesus, tu és fiel. Então é melhor não tentar a Oh, Deus. glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus. Oh, Espírito Santo da verdade. E o terceiro aqui, para nós finalizarmos. Versículo de número 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Irmãos, o diabo, ele sabe como investir. O diabo, ele sabe como apresentar coisas boas, né? Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Ele mostra fama, ele mostra sucesso, ele mostra o caminho para a riqueza, ele mostra o caminho para que tudo dê certo, ele mostra. Só que ele mostra, mas ele não pega e coloca nas mãos, ou nas nossas mãos. Glória a Deus, aleluia. Ele mostra, ele dá a direção. Mas tudo que ele mostra, depois ele quer. É, Jesus. Aí a pergunta para mim, para você é: será que vale a pena o que ele mostra? Será que vale a pena pegar com as nossas mãos o que ele nos apresenta? Será que vale a pena se prostrar, se render a esta situação? Será que vale a pena pagar o preço por esta situação? Por aquilo que Deus está falando, que não é da vontade dele, não é do querer dele, não é o propósito dele, não é a vontade dele.
Nunca foi a vontade dele. Porque quando o diabo mostra alguma situação, ele vai querer algo em troca. Mas o versículo 10 diz o contrário. Então disse Jesus, quando o diabo foi lá no pináculo, mostrou tudo, toda a riqueza, todo o seu reino. Ó, te darei tudo isso aí, ó. Isso aí é tudo seu. É você que vai governar, é você. Mas na verdade era mentira do diabo, porque ele não tem nada de reino. A chave do inferno ele não tem. Porque o próprio Jesus, quando lá na cruz do Calvário entregou-se a si mesmo por resgate a nós, a Bíblia diz que ele desceu ao mais profundo abismo, e lá no mais profundo abismo ele libertou muitos que se encontravam cativos, e a chave do inferno, a chave também da morte, ele também a tomou e está nas mãos dele. Jesus. Aleluia. Jesus, ele tem nome, o nome dele é Jesus. O controle de tudo está nas mãos dele, o nome dele é Jesus. A situação de todas as coisas está nas mãos dele, o nome dele é Jesus. Essa crise que você se encontra passando está no controle dele, o nome dele é Jesus. Glória a Deus, aleluia. Se a porta está fechada, está no controle dele também. Ele está no controle, o nome dele é Jesus. Se as coisas saíram da palma de tuas mãos, tenha certeza de uma coisa, está no controle nas mãos dele. O nome dele é Jesus. Ele não perdeu o controle. Quando eu e você, nós pensamos assim, meu Deus, e agora? E agora o que vai acontecer? Olha o que está acontecendo, o que vai acontecer e agora? Para onde eu vou, o que eu vou fazer? Tenha certeza de uma coisa, calma o teu coração, tranquiliza a tua mente, porque tem alguém no controle, tem alguém que está com a chave em tuas mãos, e o nome dele é Jesus. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Então não se renda, não se entregue, não se prostre. Aleluia, papai. Porque o versículo 10 diz o seguinte, disse Jesus: vai-te, Satanás. Abra a boca e começa a dar ordem. Vai embora, Satanás. A minha vida foi comprada com um preço de sangue. A chave da morte do inferno você não tem mais. Porque a chave da morte do inferno está nas mãos de alguém. Alguém que é forte, alguém que é poderoso. Aleluia. Alguém que governa, alguém que manda, alguém que tem palavra. E não é palavra de homem, porque palavra de homem cai por terra. Palavra de homem não tem peso como a palavra de Deus tem. Porque ele não é homem para que minta, e muito menos filho do homem para que se arrependa com a tua palavra. O que ele falou está falado, o que ele diz está dito, o que ele escreveu está escrito. Porque tua palavra não cai por terra. A minha, a sua pode até cair por terra, pode até ter prazo de validade, mas a dele não tem. A dele é única, a dele é fiel. Aleluia. Aleluia, Deus. Oh, aleluia. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás,
e só a Ele servirás. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Glória a Deus. Deus. Aleluia, Jesus. O que você tem profetizado, irmão? O que você tem profetizado, minha irmã? Para a sua vida, o que você tem profetizado? Você tem dado ordem? Vai, Satanás, vai embora. Pega as suas mentiras e vai embora. Pega as suas vergonhas e vai embora. Pega os seus enganos e vai embora. Pega as suas trapaças e vai embora. Eita, Jesus maravilhoso. O que você tem falado, irmão? O que você tem profetizado, minha irmã? O que você tem profetizado, obreiro? O que você tem profetizado, pastor? Tem dado ordem para ele ir embora? Tem dado ordem para que o seu casamento permaneça de pé, firme, constante no Senhor? Tem dado ordem para que o teu filho, ainda que o diabo com ameaça diga: vai morrer, vai morrer, vai morrer, porque continua nas drogas, vai morrer, porque continua nos vícios, vai morrer, porque alguém ameaçou de morte. O que você tem profetizado, meu irmão? O que você tem profetizado para dentro da tua casa, minha irmã? O cenário está dizendo tudo o contrário, mas e a tua palavra não tem tido peso, não? Dentro da tua casa? Glória a Deus. A tua palavra, falando a palavra de Deus, não tem tido peso dentro dessa casa, não? Dentro dessa situação que você tem presenciado, vivenciado hoje, agora? Aleluia. Deus. Eu sinto Deus falando aqui com alguém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Quando nós começarmos a botar, irmãos, a nossa fé que nós dizemos que temos, que muitas vezes falamos desta fé, que a nossa fé está tão grande, mas quando chega a luta, a provação, a dificuldade, o problema, a situação difícil, a porta que não se abre, cadê a fé? Onde é que está a fé? A fé não é nós vendo aqui, é eu olhar para esse microfone e dizer que esse microfone está aqui. A fé é o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz em primeiro lugar que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. A fé eu não vejo, mas a Bíblia diz que é a prova das coisas que se esperam. É esta fé que nós temos que colocar em prática e em ação. A Bíblia também diz que a fé, ela é do tamanho de um grão de mostarda, quais não dá para se ver esta semente, mas é a maior semente que quando nós colocamos em prática, coisas sobrenaturais acontecem. Portas que estão fechadas se abrem. As coisas que estão estreitas, está tudo difícil, está tudo complicado. Quando nós colocamos esta fé em ação, tudo que parece ser complicado, não querer mais dar certo, as coisas começam a ficar tudo diferente. Fé em ação, fé em ação, fé em ação. A fé sem obra, ela é morta. Como também a obra sem fé, ela é morta. Tem que andar os dois juntos. Fé e obra, obra e fé. Fé e obra, obra e fé. Aleluia. Glória a Jesus. A Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E é galardoador daqueles que o buscam.
Profetiza a fé, meu irmão. Aleluia. É hora de profetizar, é tempo de profetizar. Em vez de ficar só reclamando de situação difícil, começa a profetizar. Vai dar certo. Já deu certo. As portas estão fechadas. Jesus já abriu. Jesus já abriu. Já deu certo. Glória a Deus. Tá tudo complicado. Deus está no controle. Deus está no controle de tudo. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. E como eu disse, para nós encerrarmos aqui, fácil adorar a Deus quando está tudo indo bem, irmãos. Fácil levantar as mãos para o alto, abrir a boca e glorificar a Deus, e agradecer e louvar a Deus, né? Quando tudo está indo de maneira que nos agrada. Quando o casamento está bem, quando não falta no celeiro o alimento, quando as portas estão abertas, quando no ministério está indo tudo bem, só vitória, só bênção. É o que nós profetizamos. Mas os verdadeiros adoradores, como eu disse, se manifestam. Porque a Bíblia também diz, no capítulo 4 de João, a partir do seu versículo, para a memória 23, Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Aleluia. Glória a Deus. Adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Glória a Jesus. Coloca-se de pé, irmãos. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Minha pastora, eu posso pedir alguém para louvar a Deus aqui? Se tiver alguém aí com o coração palpitando para adorar Jesus, adore a Jesus com mais um louvor aqui. Aleluia.